Bem-vindo ao seu canal de histórias emocionantes e cheias de sentimentos. No vídeo de hoje, Laura chegou à vida de Ana e Rodrigo como babá, mas logo se tornou uma parte fundamental da família, trazendo vida e alegria onde antes só havia dor. A conexão entre ela e Ana é profunda e, através de momentos simples mas poderosos, Laura encontra a sua verdadeira missão: não apenas cuidar, mas também amar e ser amada. Se você se emocionou, se inscreva, curta e compartilhe a história com quem também adora um conto de vida e amor. Laura segurou a mala com força, sentindo o couro gasto escorregar entre seus dedos trêmulos. O número 47 brilhava em dourado na porta de mogno à sua frente, contrastando com a austeridade do portão de ferro que protegia a mansão. O som de seus passos no mármore do hall ecoava como um lembrete constante de que ela não pertencia àquele lugar. Não ainda. Aos 30 anos, Laura havia aprendido que a vida raramente oferecia segundas chances, mas ali estava ela, segurando uma oportunidade que poderia mudar tudo, ou quebrar definitivamente as peças já rachadas de seu coração. A vaga de babá havia aparecido como um milagre em meio ao caos financeiro que se tornara sua existência. 3 meses de aluguel atrasado, contas empilhadas sobre a mesa da cozinha e a constante sensação de que estava afundando em areia movediça. O interfone chiou, trazendo-a de volta ao presente. Laura Mendes? A voz masculina do outro lado era seca, desprovida de qualquer calor humano. Sim, sou eu. Vim para essa entrevista. Um silêncio que pareceu durar uma eternidade se estendeu antes que o portão se abrisse com um gemido metálico. Laura respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar perfumado do jardim, impecavelmente cuidado. Rosas vermelhas alinhadas como soldados, grama aparada com precisão militar, uma fonte no centro cuja água dançava em cascatas perfeitas. Tudo ali gritava controle, ordem, distanciamento. A porta principal se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Um homem alto surgiu no vão, e Laura sentiu seu estômago dar um nó. Rodrigo Almeida não era apenas imponente fisicamente. Havia algo em seus olhos escuros que sugeria profundezas perigosas, águas turbulentas onde alguém poderia se afogar sem nem perceber. Você está atrasada. As palavras saíram como gelo, cortantes e frias. Laura olhou para o relógio no pulso. 2 minutos. 2 míseros minutos. Peço desculpas, Dr. Almeida. O trânsito estava... Entre. Ele se afastou, deixando-a passar sem sequer olhá-la direito. Ana está na sala de estar. Quero que você a conheça antes de decidirmos qualquer coisa. O interior da casa era ainda mais intimidador que o exterior. Tetos altos, móveis de couro escuro, quadros abstratos que pareciam gritar silenciosamente nas paredes brancas. Tudo pristino, tudo perfeito, tudo absolutamente sem vida. Laura seguiu Rodrigo pelos corredores, seus saltos baixos fazendo um ruído abafado no tapete persa. Foi quando a viu. Ana estava encolhida no canto de um sofá gigantesco, tão pequena que quase desaparecia entre as almofadas bege. Seus cabelos castanhos caíam como uma cortina sobre o rosto, escondendo os olhos que Laura intuía estar carregados de uma tristeza que nenhuma criança de 6 anos deveria conhecer. Ela segurava um livro de histórias, mas suas páginas permaneciam imóveis, como se as palavras tivessem perdido o poder de transportá-la para outros mundos. O coração de Laura se partiu um pouco. Ana, esta é Laura. Ela pode vir trabalhar aqui conosco. Rodrigo falou com sua filha como se ela fosse um móvel que precisava ser movido de lugar. A menina ergueu os olhos por uma fração de segundo, e Laura viu neles o reflexo de sua própria dor. Não a dor aguda de uma ferida recente, mas aquela dor surda e constante de quem aprendeu a conviver com a ausência. Laura conhecia bem essa sensação. Havia sido sua companheira constante nos últimos 3 anos, desde que perdeu Miguel em um acidente que ainda a assombrava nas madrugadas silenciosas. Oi, Ana. Laura se abaixou até ficar na altura da menina, mantendo uma distância respeitosa. Que livro é esse que você está lendo? Ana olhou para as próprias mãos, depois para o livro, depois para Laura.
Seus lábios se moveram como se fossem pronunciar algo, mas nenhum som saiu. Ela não fala muito. Rodrigo cruzou os braços como se estivesse explicando um defeito em um equipamento. O médico disse que é normal, considerando as circunstâncias. Laura sentiu uma onda de raiva subir pelo peito, mas se forçou a manter a voz calma. Que tipo de circunstâncias? Isso não é da sua conta. A rispidez na voz de Rodrigo fez Ana se encolher ainda mais. Você tem experiência com crianças que passaram por traumas. Tenho experiência com crianças que precisam de carinho, Laura respondeu, sem desviar o olhar dos olhos escuros dele. E com pessoas que perderam algo importante. Algo mudou no rosto de Rodrigo. Por um instante, a máscara de frieza escorregou, revelando uma vulnerabilidade que ele rapidamente escondeu novamente. Você começa na segunda-feira. Ele se virou abruptamente. Das 8 às 6. Ana toma café às 7h30, almoça ao meio-dia, janta às 5. Ela tem aulas de piano às quartas e natação aos sábados. Qualquer desvio na rotina deve ser comunicado com antecedência. E os finais de semana? Você terá os domingos livres. Ele parou na porta. Uma última coisa, senhorita Mendes. Ana não precisa de mais uma pessoa que vai desaparecer de sua vida. Se você não tem certeza de que pode se comprometer, é melhor desistir agora. As palavras atingiram Laura como um tapa. Ela olhou para Ana, que agora a observava com uma curiosidade tímida, e sentiu algo se acender em seu peito. Uma determinação que não sentia há muito tempo. Eu não vou a lugar nenhum, Laura disse, mais para Ana do que para Rodrigo. Prometo. A primeira semana foi um campo minado emocional. Ana respondia aos cuidados de Laura com uma mistura de desejo e medo, como um animal ferido que queria confiar, mas havia aprendido que confiar machucava. Ela aceitava as refeições preparadas com carinho, permitia que Laura penteasse seus cabelos, até mesmo sorria quando achava que ninguém estava olhando. Mas a cada gesto de aproximação, seguia-se um recuo, como se ela temesse que o afeto fosse apenas mais uma coisa temporária em sua vida. Rodrigo era ainda mais complicado. Ele saía de casa antes das 7 da manhã e voltava depois das 8 da noite, evitando qualquer momento que pudesse resultar em uma conversa além do estritamente necessário. Quando estava em casa, movia-se pela casa como um fantasma, presente fisicamente, mas ausente em todos os outros aspectos que importavam. Laura observava a dinâmica disfuncional entre pai e filha com o coração apertado. Durante o jantar, Ana empurrava a comida no prato enquanto Rodrigo lia relatórios médicos, ambos ocupando o mesmo espaço, mas vivendo em mundos completamente separados. O silêncio que se estendia entre eles não era tranquilo, era pesado, carregado de palavras não ditas e abraços que nunca aconteciam. Foi na segunda semana que Laura decidiu quebrar algumas regras. Ana, que tal fazermos biscoitos hoje? Laura sugeriu uma tarde, enquanto a menina terminava os deveres escolares na mesa da cozinha. Ana ergueu os olhos, curiosa. Papai não gosta de bagunça na cozinha. Então vamos fazer uma bagunça muito organizada. Laura piscou, arrancando o primeiro sorriso genuíno que vira nos lábios da menina. Elas passaram a tarde misturando farinha, ovos e açúcar, as mãos pequenas de Ana guiadas pelas de Laura. A menina riu quando a farinha voou pelo ar, cobrindo ambas com uma névoa branca. Era um riso hesitante, enferrujado pelo desuso, mas era um começo. Minha mãe fazia biscoitos comigo, Ana disse de repente enquanto cortavam a massa em formatos de estrelas e corações. Laura parou o que estava fazendo, sentindo o peso daquelas palavras. Era a primeira vez que Ana mencionava a mãe espontaneamente. Conte-me sobre ela, Laura disse suavemente. Ela cheirava a flores e cantava quando cozinhava. Ana baixou a voz. Papai não gosta quando eu falo dela. Por que você acha isso? Porque ele fica triste, e quando ele fica triste, ele vai embora. Laura sentiu o coração se apertar. Ana, aos 6 anos, já havia aprendido a guardar suas emoções para protegê-las de um adulto. Era uma
uma responsabilidade pesada demais para ombros tão pequenos. Sabe, Ana, às vezes os adultos ficam tristes quando perdemos alguém que amamos muito. Mas isso não significa que não devemos falar sobre essa pessoa. Laura se ajoelhou ao lado da cadeira da menina. Sua mãe fazia parte da sua vida. E está tudo bem lembrar dela. Você também perdeu alguém? Ana perguntou com a intuição assustadora das crianças. Laura hesitou. Falar sobre Miguel ainda era como tocar uma ferida mal cicatrizada. Mas olhando para Ana, para aqueles olhos que já conheciam a dor, ela sentiu que talvez dividir a própria dor pudesse amenizar a da menina. Perdi, sim. Alguém muito especial para mim. Você fica triste também? Às vezes. Mas sabe o que aprendi? Que ficar triste não é ruim. Significa que amamos muito aquela pessoa. E quando amamos alguém de verdade, esse amor nunca desaparece, mesmo quando a pessoa não está mais aqui. Ana considerou isso enquanto pressionava o cortador em formato de coração na massa. Laura, sua voz era um sussurro. Sim? Você vai embora também? A pergunta atingiu Laura com a força de um furacão. Ela olhou para Ana, para aquela menina corajosa que estava tentando reconstruir sua capacidade de confiar, e sentiu uma determinação férrea se estabelecer em seu peito. Não, querida, eu não vou embora. Foi nesse momento que Rodrigo apareceu na porta da cozinha. Ele parou abruptamente ao ver a cena. Laura e Ana cobertas de farinha, a cozinha impecável transformada em um campo de batalha culinário, biscoitos espalhados pela mesa. Mas não foi a bagunça que fez sua expressão se endurecer. Foi o som que ele não ouvia há 2 anos. Ana estava rindo. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o ar como uma lâmina. O riso de Ana morreu instantaneamente. Ela se encolheu na cadeira, os olhos se enchendo daquela tristeza familiar. Estávamos fazendo biscoitos. Laura se levantou, colocando-se instintivamente entre Rodrigo e Ana. Ana estava me ajudando. Eu deixei claro que existe uma rotina a ser seguida. Ana deveria estar fazendo a lição de casa. Ela já terminou a lição de casa. Isso aqui é tempo livre. Tempo livre não significa transformar minha casa em um caos. Laura sentiu a raiva borbulhar em seu peito. Sua casa? E quanto ao que Ana precisa? Quando foi a última vez que você a viu rir, Dr. Almeida? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo ficou parado, os punhos cerrados ao lado do corpo. E Laura pôde ver a guerra que se travava em seus olhos escuros. Dor, raiva, culpa. Todas as emoções que ele tentava manter enterradas subindo à superfície. Ana, vá para o seu quarto. Sua voz saiu mais baixa, mas não menos fria. Papai, eu só queria... Agora, Ana olhou para Laura com olhos suplicantes, mas obedeceu. Seus passos pequenos ecoaram pela escada, e Laura ouviu a porta do quarto se fechar suavemente. Você foi longe demais. Rodrigo disse quando ficaram sozinhos. Eu fui longe demais? Laura se virou para encará-lo completamente. Sua filha acabou de rir pela primeira vez desde que cheguei aqui, e você está bravo por causa de um pouco de farinha na bancada? Você não entende a situação. Então me explique. Laura cruzou os braços. Me explique por que você trata sua filha como se ela fosse um peso que você tem que carregar. Me explique por que ela tem medo de falar sobre a própria mãe. Me explique por que uma criança de 6 anos se sente responsável por proteger suas emoções. Rodrigo a encarou por um longo momento, e Laura viu sua fachada tremer. Você não sabe do que está falando. Eu sei que Ana precisa de um pai, não de um guardião distante. Laura deu um passo à frente. Eu sei que ela se culpa por você estar triste. Eu sei que ela está morrendo de vontade de falar sobre a mãe, mas tem medo de magoar você. Chega. A palavra saiu como um rugido baixo. Não chega. Laura sentiu lágrimas de frustração queimar em seus olhos. Eu perdi alguém também, Dr. Almeida. Sei como é a dor de não conseguir seguir em frente. Mas Ana não perdeu apenas a mãe. Ela perdeu o pai também. Só que ele continua aqui, lembrando a
todos os dias do que ela não pode ter. Rodrigo ficou imóvel por um momento que pareceu se estender indefinidamente. Então, sem uma palavra, ele se virou e saiu da cozinha, deixando Laura sozinha com os biscoitos e o peso de suas próprias palavras. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. Deitada na cama simples do quartinho de empregada que Rodrigo havia providenciado para ela, ficou olhando para o teto e se perguntando se havia destruído a única chance que Ana tinha de ter alguma estabilidade em sua vida. Talvez Rodrigo a demitisse pela manhã. Talvez fosse melhor assim. Pelo menos Ana não teria que passar por outra perda. Mas então ela lembrou do riso da menina, do brilho em seus olhos quando misturava a massa, da confiança hesitante em sua voz quando falou sobre a mãe. Ana estava começando a despertar, como uma flor que havia permanecido fechada por muito tempo. Laura não podia desistir agora. Por volta das 2 da manhã, ela ouviu passos no corredor. Não os passos leves de Ana, mas os pesados e arrastados de Rodrigo. Ela escutou a porta do escritório se abrir e se fechar. E depois, após alguns minutos, um som que fez seu coração se apertar. Alguém estava chorando. Laura se levantou da cama, vestiu o roupão e caminhou silenciosamente pelo corredor. A porta do escritório estava entreaberta e ela pôde ver Rodrigo sentado em sua poltrona de couro, o rosto enterrado nas mãos. Sobre a mesa, uma fotografia que ela nunca havia visto antes. Uma mulher linda, de cabelos castanhos e sorriso radiante, segurando um bebê. A esposa dele, a mãe de Ana. Laura ficou parada na porta, dividida entre o desejo de consolá-lo e o medo de invadir um momento tão íntimo. Mas então Rodrigo ergueu a cabeça e a viu. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto molhado de lágrimas que ele não tentou esconder. Pela primeira vez desde que ela o conhecera, ele parecia completamente humano, vulnerável, quebrado. Ela se chamava Helena. Sua voz saiu rouca. Morreu no parto. Complicações que eu deveria ter previsto. Eu sou médico. Eu deveria ter salvado ela. Laura sentiu as próprias lágrimas começarem a escorrer. Rodrigo. Ana quase morreu também. Passou semanas na UTI neonatal. Ele pegou a fotografia, acariciando o vidro com o polegar. Eu ficava lá, olhando para ela naqueles aparelhos, sabendo que tinha sido minha culpa. Se eu tivesse sido mais atento, se tivesse insistido em mais exames, não foi culpa sua. Você não entende. Ele a olhou, e Laura viu toda a dor que ele carregava estampada em seus olhos. Quando Ana nasceu, eu mal conseguia olhar para ela. Ela tinha o rosto da Helena, o mesmo formato dos olhos, o mesmo jeito de franzir a testa. Era como se Helena estivesse me olhando, me acusando. Laura entrou no escritório e se sentou na cadeira do outro lado da mesa. Ana não é culpada pela morte da sua esposa. Eu sei disso aqui. Ele bateu no peito. Mas aqui dentro eu não consigo separar as coisas. Cada vez que eu olho para ela, eu vejo Helena. Eu vejo o que perdi. Eu vejo minha própria incompetência. E Ana sente isso. Ela sabe que você é a culpa. Rodrigo fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu não sei como ser pai dela. Eu tentei no começo, mas era tão difícil. Ela chorava e eu não sabia como consolá-la. Ela precisava de coisas que eu não sabia dar. Então eu contratei babás, enfermeiras, qualquer pessoa que pudesse cuidar dela melhor do que eu. Quantas babás Ana já teve? 7. A resposta veio baixa, carregada de vergonha. Elas saíam porque eu era difícil. Porque eu não deixava ninguém se aproximar muito. Porque eu tinha medo de que Ana se apegasse e depois perdesse mais uma pessoa. Laura sentiu o coração se partir. Rodrigo, Ana não precisa de mais uma babá profissional. Ela precisa de alguém que a ame. E mais do que isso, ela precisa que você a ame. Eu amo. A voz dele quebrou. Eu amo tanto que dói. Mas eu não sei como mostrar isso sem lembrar de tudo que perdi. Laura se levantou e contornou a mesa, parando ao lado da poltrona dele. Posso te contar sobre Miguel? Rodrigo ergueu os olhos, surpreso pela mudança de assunto. Miguel era meu noivo.
Íamos nos casar em 3 meses quando ele morreu em um acidente de carro. Laura pegou a fotografia de Helena, observando o rosto da mulher. Eu estava grávida, perdi o bebê no choque do acidente. O silêncio no escritório se tornou ainda mais profundo. Por 2 anos eu não consegui sair de casa. Eu me culpava por tudo. Se eu não tivesse pedido para ele buscar o bolo de teste na confeitaria, se eu tivesse ido junto, se... Laura pausou, respirando fundo. Eu entendo a culpa que você sente. Entendo como é tentar viver com a sensação de que você falhou com as pessoas que mais amava. Rodrigo a observava em silêncio, e ela pôde ver o reconhecimento em seus olhos. Mas sabe o que me tirou desse buraco? Laura continuou. Foi perceber que Miguel não teria querido que eu passasse o resto da vida me punindo. Ele teria querido que eu fosse feliz, que eu amasse novamente, que eu vivesse plenamente. E Helena, tenho certeza de que ela não teria querido que você se afastasse de Ana. Ela teria querido que vocês se consolassem mutuamente, que encontrassem força uma na outra. Rodrigo abaixou a cabeça, os ombros tremendo. Ana não é a Helena que você perdeu, Rodrigo. Ela é a Helena que você ainda tem. Ela é a parte da sua esposa que continua viva, que precisa de você, que pode te dar tanto amor quanto você está disposto a receber. Eu não sei por onde começar. A voz dele saiu como um sussurro. Comece pequeno, um abraço, uma conversa, um biscoito feito juntos. Laura sorriu através das lágrimas. Comece deixando ela saber que não é culpada por existir. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. 2 seres humanos feridos dividindo a dor que os havia definido por tanto tempo. Laura sentiu algo mudando no ar entre eles. Não exatamente o início de algo romântico, mas o reconhecimento de 2 almas que haviam passado pela mesma tempestade. Laura, Rodrigo disse finalmente. Sim? Obrigado. Por não desistir dela. Por não desistir de mim. Nos dias que se seguiram, Laura observou pequenas mudanças em Rodrigo. Ele começou a chegar em casa mais cedo, aparecendo na cozinha enquanto ela preparava o jantar de Ana. No início, ele apenas ficava parado na porta, observando a distância. Mas gradualmente ele começou a se aproximar. Como foi a escola hoje? Ele perguntou a Ana uma noite, sentando-se à mesa pela primeira vez em semanas. Ana olhou para ele com surpresa, depois para Laura, como se pedisse permissão para responder. Foi boa, ela disse baixinho. A professora disse que meu desenho estava bonito. Que desenho? Ana hesitou, então se levantou e correu até a mochila escolar. Voltou com uma folha de papel onde havia desenhado uma casa com 3 figuras na frente. Uma mulher alta, uma menina pequena e um homem que claramente era muito importante para ela, pois havia sido desenhado com capricho extra. É nossa casa, Ana explicou, colocando o desenho na mesa. Rodrigo olhou para o desenho por um longo momento e Laura viu sua garganta se mover quando ele engoliu em seco. Está muito bonito, Ana. Posso pendurá-lo na geladeira? Os olhos da menina se iluminaram. Pode? Claro que pode. Laura observou pai e filha caminharem juntos até a geladeira. Ana explicando animadamente cada detalhe do desenho enquanto Rodrigo escutava com atenção genuína. Era um momento pequeno, quase insignificante para qualquer observador externo. Mas Laura sabia que era o começo de algo maior. À medida que as semanas passavam, a dinâmica da casa começou a mudar de forma quase imperceptível. Rodrigo começou a participar da rotina da manhã, fazendo panquecas no café da manhã, enquanto Laura preparava o almoço de Ana para a escola. Ana começou a esperar por ele no fim da tarde, correndo para abraçá-lo quando ele chegava do hospital. E Laura se viu observando esses momentos com uma mistura de alegria e melancolia. Ela estava cumprindo seu papel. Ana estava florescendo. Rodrigo estava se reconectando com a filha. Mas conforme eles se tornavam uma família, ela se sentia cada vez mais como uma intrusa em um quadro ao qual não pertencia. Foi numa tarde de sexta-feira que tudo mudou. Ana havia pegado uma gripe forte
e estava de cama há 2 dias. Laura passou as noites acordada, colocando compressas frias em sua testa, dando-lhe remédios, cantando canções de ninar quando a febre a deixava inquieta. Rodrigo também estava presente, alternando turnos com Laura, verificando a temperatura da filha com a preocupação de um pai e a competência de um médico. Na terceira noite, Ana finalmente conseguiu dormir profundamente. Laura estava na cozinha, preparando um chá para acalmar os próprios nervos, quando Rodrigo apareceu. "Como ela está?" ele perguntou, servindo-se de uma xícara do chá que ela havia preparado. "Melhor." A febre baixou. Laura se encostou na bancada, de repente consciente de como estava cansada. "Acho que amanhã ela já estará bem para se levantar. Você ficou acordada a noite toda de novo." Não era uma pergunta. Rodrigo havia notado as olheiras sob seus olhos, a palidez de suas bochechas. Ela precisava de alguém. Ela tem um pai. Laura o olhou, surpresa pelo tom de autorrecriminação em sua voz. "Rodrigo, você tem estado presente. Tem sido um pai maravilhoso para ela. Só porque você me mostrou como." Ele colocou a xícara na pia e se virou para encará-la. "Você salvou minha filha, Laura. E acho que me salvou também." Havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade que fez o coração de Laura acelerar. "Eu só fiz meu trabalho." "Não." Ele deu um passo na direção dela. "Você fez muito mais do que isso. Você trouxe vida de volta para esta casa. Você trouxe amor." Laura sentiu as palavras presas na garganta. Nas últimas semanas, ela havia tentado ignorar os sentimentos que cresciam em seu peito, sempre que via Rodrigo brincando com Ana, sempre que ele sorria para ela por cima da cabeça da menina, sempre que suas mãos se tocavam acidentalmente ao passarem pratos na mesa. Laura. Rodrigo estava bem perto agora, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de seu perfume, ver as linhas finas ao redor de seus olhos. "Posso te fazer uma pergunta?" Ela assentiu, não confiando na própria voz. "O que você quer? Para sua vida, quero dizer. Além de cuidar de crianças que não são suas, além de consertar famílias quebradas, o que Laura quer?" A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Quando foi a última vez que alguém havia perguntado o que ela queria? Quando foi a última vez que ela mesma havia se feito essa pergunta? Eu não sei. Ela admitiu. "Acho que parei de pensar no que eu queria quando Miguel morreu. E se eu te dissesse que você merece ter seus próprios sonhos, sua própria felicidade?" Lágrimas começaram a formar nos olhos de Laura. "Rodrigo, eu passei 2 anos acreditando que não merecia ser feliz, que não merecia uma segunda chance." Ele ergueu a mão, tocando levemente o rosto dela. "Mas você me mostrou que carregar culpa não honra quem perdemos, que a única maneira de realmente homenagear Helena é sendo o melhor pai que posso ser para Ana. E sendo feliz. E se você se arrepender?" A voz de Laura saiu como um sussurro. "E se eu não for suficiente? E se?" Rodrigo interrompeu suas palavras com um beijo suave, tão gentil, que Laura sentiu como se estivesse se desfazendo e se reconstruindo ao mesmo tempo. Quando eles se separaram, ele apoiou a testa na dela. "E se nós formos exatamente o que um precisa do outro?" Nos meses que se seguiram, Laura descobriu que a felicidade podia ser construída em pequenos momentos. Manhãs de domingo fazendo panquecas com Ana pulando ao redor da cozinha. Tardes no parque, observando Rodrigo empurrar a filha no balanço, enquanto ela gritava de alegria. Noites silenciosas após Ana adormecer, quando ela e Rodrigo se sentavam no sofá, suas mãos entrelaçadas, falando sobre seus dias, seus medos, seus sonhos. Não foi um conto de fadas. Houve discussões, momentos de insegurança, noites em que as memórias do passado voltavam para assombrá-los. Mas eles aprenderam a enfrentar tudo juntos, a se apoiar mutuamente nos momentos difíceis. Ana floresceu como uma flor na primavera. Ela voltou a rir facilmente, a contar histórias sobre a escola, a falar sobre a mãe sem medo. E mais importante,
Ela aprendeu que era possível amar pessoas novas sem trair a memória de quem havia partido. Laura, Ana perguntou uma noite, enquanto Laura a colocava na cama. Sim, querida. Você vai ser minha mãe agora? A pergunta pegou Laura de surpresa. Ela se sentou na beirada da cama, escolhendo as palavras cuidadosamente. Sua mãe sempre será sua mãe, Ana. Ninguém pode tirar esse lugar dela, mas eu posso ser alguém que te ama muito, que cuida de você, que sempre estará aqui quando você precisar. Ana pensou sobre isso por um momento. Então você vai ser minha Laura mãe. Laura riu através das lágrimas. Laura mãe, eu gosto disso. Foi 6 meses depois, numa noite de inverno, que Rodrigo a encontrou na varanda dos fundos, observando as estrelas. Ana estava dormindo há horas, e a casa estava envolvida numa tranquilidade que antes parecia impossível. Em que você está pensando? Ele perguntou, se sentando ao lado dela no banco de madeira. Em como a vida é estranha. Laura se aconchegou no calor dele. Há 1 ano eu estava completamente perdida. Achava que nunca mais seria feliz. E agora? E agora eu tenho uma família. Rodrigo pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com os seus. O toque era firme, seguro, cheio de promessas silenciosas. Laura, eu preciso te dizer algo. Sua voz carregava uma seriedade que fez o coração dela acelerar. Você transformou nossa vida de uma maneira que eu nunca pensei ser possível. Ana não é mais aquela menina assombrada que se escondia no sofá. Ela é uma criança de verdade, cheia de vida, de alegria. Laura sentiu um aperto no peito, uma mistura de felicidade e algo que não conseguia identificar. Talvez fosse medo. Medo de que aquela felicidade fosse temporária, como tudo havia sido em sua vida recente. E você? Rodrigo continuou virando-se para encará-la completamente. Você me ensinou que é possível amar sem culpa. Que Helena não ficaria brava comigo por ser feliz novamente. Que eu posso honrar a memória dela sendo o homem que ela gostaria que eu fosse. As estrelas brilhavam acima deles, testemunhas silenciosas de um momento que mudaria tudo. Casa comigo, Laura. As palavras flutuaram no ar entre eles, carregadas de tanto peso emocional que Laura sentiu como se não conseguisse respirar. Ela olhou para Rodrigo, para aquele homem que havia aprendido a amar novamente, que havia encontrado coragem para abrir o coração depois de tanto sofrimento. Rodrigo, sua voz saiu trêmula. Eu sei que é assustador. Eu sei que ambos temos cicatrizes, que temos medo de perder novamente. Mas eu também sei que a vida sem você seria como voltar àquela escuridão onde Ana e eu estávamos antes. Ele apertou as mãos dela. Você me fez perceber que amar não é um risco que tomamos. É a única maneira real de viver. Laura fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas. Em sua mente, passaram todos os momentos desde que chegara àquela casa. Ana encolhida no sofá, o primeiro sorriso hesitante da menina, as noites em que cuidaram dela doente, os cafés da manhã que se tornaram uma celebração diária de pertencimento. E se eu não souber ser mãe? As palavras saíram como um sussurro. E se eu falhar com Ana? Você já é mãe dela, Laura. Você é mãe dela desde o primeiro dia em que a defendeu. Desde a primeira vez que ela riu nos seus braços. Desde que prometeu que não ia embora. Rodrigo tocou o rosto dela suavemente. Ana não precisa de perfeição. Ela precisa de amor constante. E isso você já dá para ela todos os dias. Laura abriu os olhos e viu no olhar de Rodrigo todo o futuro que eles poderiam construir juntos. Viu manhãs tranquilas, tardes no parque, noites de histórias antes de dormir. Viu Ana crescendo sabendo que era amada, que tinha uma família que jamais a abandonaria. Viu a possibilidade de curar completamente as feridas que todos eles carregavam. Sim, a palavra saiu baixa, mas firme. Sim, eu caso com você. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rodrigo foi como o amanhecer depois da noite mais longa. Ele a beijou então,
sentiu como se finalmente tivesse chegado ao lugar onde sempre deveria estar. Precisamos contar para Ana, Laura disse, uma pitada de ansiedade colorindo sua voz. Eu tenho a sensação de que ela já sabe. Rodrigo riu baixinho. Ontem ela me perguntou quando vocês duas iam usar o mesmo sobrenome. Laura riu também, imaginando Ana com sua sabedoria infantil, observando os adultos ao redor dela se apaixonarem. Então ela aprova? Ela me disse que você é a melhor Laura mãe do mundo e que seria tolice minha deixar você escapar. Eles riram juntos, o som ecoando pela noite silenciosa, carregando consigo a leveza de quem finalmente havia encontrado paz. O pedido de casamento não foi um evento grandioso, mas foi perfeito em sua simplicidade. Rodrigo havia comprado um anel simples, elegante, que combinava perfeitamente com Laura. Quando ele o colocou em seu dedo na manhã seguinte durante o café da manhã, Ana aplaudiu como se fosse o momento mais emocionante de sua vida. Agora vocês vão ficar juntos para sempre? Ana perguntou, pulando na cadeira. Para sempre, Laura confirmou, pegando a mão pequena da menina. Todos nós juntos. Os preparativos para o casamento foram simples, íntimos. Eles queriam algo pequeno. Apenas os amigos mais próximos e alguns colegas do hospital onde Rodrigo trabalhava. Laura não tinha família. Seus pais haviam morrido anos antes e ela era filha única. Mas descobriu que não precisava de sangue para ter uma família. Ana seria sua dama de honra, e isso era tudo que importava. Na noite antes do casamento, Laura estava arrumando suas coisas quando encontrou uma caixa que não via há muito tempo. Dentro dela, fotografias de Miguel, cartas que ele havia escrito, pequenas lembranças de seu relacionamento. Por um momento, uma onda de culpa a atingiu. Era como se estivesse traindo a memória dele ao se casar com outro homem. Ana apareceu na porta do quarto nesse momento, como se tivesse um sexto sentido para quando Laura precisava de companhia. Você está triste? A menina perguntou, subindo na cama ao lado de Laura. Não exatamente triste, só... Lembrando. Ana olhou para as fotografias espalhadas sobre a cama. É o Miguel? Laura assentiu, surpresa que Ana lembrasse do nome que ela havia mencionado apenas algumas vezes. Ele era bonito, Ana comentou, pegando uma das fotos. Você o amava muito? Amava, sim. E ele te amava também? Amava. Ana ficou pensativa por um momento, balançando as perninhas que não chegavam ao chão. Sabe, eu converso com a mamãe às vezes. Ana disse casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo. À noite, antes de dormir, eu conto para ela sobre meu dia, sobre você, sobre como o papai está feliz agora. Laura sentiu o coração se apertar. E o que você acha que ela diz? Eu acho que ela fica feliz que você cuide de mim. E que cuide do papai também. Ana olhou para Laura com aqueles olhos sábios demais para sua idade. Acho que o Miguel também fica feliz que você seja feliz. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Laura. Através dos olhos de uma criança de 6 anos, ela conseguiu ver uma verdade que havia escapado por tanto tempo. Que amar novamente não diminuía o amor que ela havia sentido por Miguel. Que ser feliz não era uma traição ao passado. Obrigada, Ana. Laura sussurrou, abraçando a menina. De nada, Laura mãe. O casamento aconteceu num sábado ensolarado, no jardim da casa que já havia se tornado o lar de Laura. Rodrigo estava lindo em seu terno escuro, mas foi Ana quem roubou a cena, com um vestido azul claro e uma coroa de flores no cabelo, espalhando pétalas pelo caminho com a seriedade de quem executa a missão mais importante do mundo. Quando Laura caminhou em direção ao altar improvisado sob a pérgola de rosas, ela viu no rosto de Rodrigo a mesma emoção que sentia em seu peito. Não era apenas a alegria de 2 pessoas se casando. Era a celebração de uma família que havia se encontrado, que havia aprendido a curar suas feridas juntas. O padre que os casou era um amigo de Rodrigo, alguém que conhecia sua história e entendia o significado profundo daquela união. Suas palavras foram simples, mas tocaram o coração de todos os presentes.
O amor verdadeiro não é apenas a paixão que sentimos no início de um relacionamento. Ele disse, olhando primeiro para Rodrigo, depois para Laura e finalmente para Ana, que estava parada ao lado deles como uma pequena guardiã. O amor verdadeiro é a escolha consciente de permanecer ao lado de alguém, de construir algo belo juntos, mesmo quando a vida testa nossa determinação. E quando chegou a hora dos votos, Rodrigo falou primeiro, sua voz clara e firme. Laura, você chegou à nossa vida quando eu achava que não havia mais esperança. Você me ensinou que é possível amar sem medo, que é possível ser feliz sem culpa. Você devolveu a alegria à minha filha e o propósito à minha vida. Prometo ser o marido que você merece, o pai que Ana precisa e o homem que nossa família pode orgulhar. Laura secou as lágrimas dos próprios olhos antes de falar. Rodrigo, quando cheguei aqui eu estava perdida. Achava que nunca mais seria capaz de construir uma família, de pertencer a algum lugar. Você e Ana me mostraram que a família não é apenas sobre sangue. É sobre escolha, sobre amor, sobre estar presente nos momentos difíceis e celebrar juntos os momentos de alegria. Prometo amar vocês dois incondicionalmente, ser a mãe que Ana merece e a esposa que você precisa. Mas foi Ana quem teve a última palavra. Quando o padre perguntou se alguém tinha algo a dizer, ela levantou a mãozinha. Eu posso falar? Rodrigo e Laura riram, fazendo sinal para que ela falasse. Eu quero dizer que agora somos uma família de verdade e que a mamãe no céu está feliz porque agora eu tenho duas mães que me amam. Ana sorriu para os convidados e o papai não fica mais triste sozinho. Não havia um olho seco na plateia. Quando o padre finalmente os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi doce, cheio de promessas e esperança. Ana correu para abraçá-los e por um momento, os três ficaram entrelaçados, uma família finalmente completa. A festa foi pequena, mas cheia de alegria. Ana dançou com todos os convidados, irradiando uma felicidade que contagiava a todos ao redor. Laura observava a menina com o coração transbordante. Era difícil acreditar que aquela criança radiante era a mesma que ela havia encontrado encolhida no sofá meses antes. Você está feliz? Rodrigo perguntou, aproximando-se dela enquanto Ana brincava com as outras crianças presentes. Imensamente, Laura respondeu apoiando-se no braço dele. E você? Mais do que pensei ser possível. Eles observaram Ana tentar ensinar um menino mais novo a jogar amarelinha, sua paciência e gentileza evidentes em cada gesto. Ela vai ser uma irmã mais velha maravilhosa um dia, Rodrigo comentou casualmente. Laura se virou para olhá-lo, o coração acelerando. Rodrigo, estou dizendo que não precisamos ter pressa, mas... Ele sorriu tocando o rosto dela. A ideia de ter mais filhos com você, de ver Ana sendo irmã mais velha, de construir uma família ainda maior, me deixa feliz. Laura sentiu lágrimas de alegria queimar em seus olhos. Depois de perder o bebê que esperava com Miguel, ela havia pensado que nunca mais teria a chance de ser mãe biológica. A possibilidade de ter filhos com Rodrigo, de dar irmãos para Ana, parecia um sonho distante demais para ser real. Seria maravilhoso, ela sussurrou. Seria. Ele a beijou suavemente. Mas mesmo que seja apenas nós três, já somos perfeitos. A lua de mel foi em casa mesmo. Eles decidiram não viajar, querendo que Ana se sentisse incluída nesse novo capítulo de suas vidas. Passaram uma semana fazendo coisas simples. Passeios no parque, sessões de cinema em casa, brincadeiras no jardim. Para Ana, foi como ter os pais inteiramente dedicados a ela. E ela floresceu ainda mais com toda aquela atenção. Os meses que se seguiram trouxeram uma rotina doce e previsível. Laura continuou cuidando de Ana, mas agora como mãe, não como babá. Rodrigo se esforçou para equilibrar melhor o trabalho e a família, chegando em casa mais cedo sempre que possível. Eles jantavam juntos todas as noites, Ana contando sobre a escola, Laura sobre suas tardes com as amigas que havia feito no bairro, Rodrigo sobre os pacientes que havia ajudado. Ana começou a chamar Laura de mãe, naturalmente, sem cerimônia ou grande anúncio.
Simplesmente aconteceu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A primeira vez que aconteceu, Laura estava preparando o café da manhã quando Ana apareceu na cozinha, ainda de pijama. Mãe, você pode fazer aqueles ovos mexidos que eu gosto? Laura parou de mexer a panqueca que estava fazendo e se virou lentamente. Ana estava parada ali, esperando uma resposta, sem perceber a magnitude do que havia acabado de dizer. Claro, amor, Laura respondeu, a voz trêmula de emoção. Foi só mais tarde, quando Rodrigo chegou do hospital, que Ana comentou casualmente: Papai, a mãe fez aqueles ovos mexidos que você também gosta. Rodrigo olhou para Laura por cima da cabeça de Ana, e o sorriso que trocaram foi de pura felicidade. No primeiro aniversário de casamento, Laura descobriu que estava grávida. Ela ficou sabendo numa manhã de terça-feira sozinha no banheiro, olhando para o teste positivo com uma mistura de alegria e terror. Depois de tantas perdas, era difícil acreditar que algo tão maravilhoso estava realmente acontecendo. Ela planejou contar para Rodrigo e Ana durante o jantar, mas Ana, com sua intuição especial, percebeu que algo havia mudado. Mãe, você está diferente hoje, Ana comentou enquanto brincavam no jardim depois da escola. Diferente como? Mais brilhante. Como se você tivesse um segredo feliz. Laura riu, abraçando a menina. E se eu tiver um segredo feliz? Então você vai me contar? Vou contar para você e para o papai juntos, no jantar. Ana vibrou de curiosidade pelo resto da tarde, seguindo Laura pela casa, tentando adivinhar qual era o segredo. Quando Rodrigo chegou em casa, ele imediatamente percebeu a agitação no ar. O que vocês duas estão aprontando? Ele perguntou, vendo Ana praticamente pulando de ansiedade. A mãe tem um segredo feliz, Ana anunciou, e ela vai contar no jantar. Durante a refeição, Laura sentia o coração batendo como um tambor. Quando terminaram de comer, ela respirou fundo. Eu tenho uma notícia para vocês. Ana e Rodrigo a olharam expectantes. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo grito de alegria de Ana. Um bebê! Nós vamos ter um bebê! Ela pulou da cadeira e correu para abraçar Laura. Eu vou ser irmã mais velha. Eu vou ensinar tudo para ele, ou para ela. Rodrigo ainda estava em silêncio, os olhos cheios de lágrimas. Rodrigo? Laura perguntou de repente insegura. Você está bem? Ele se levantou devagar, contornou a mesa e a envolveu em seus braços. Ana ainda agarrada à sua cintura. Estou mais do que bem. Ele sussurrou no ouvido dela. Estou completo. A gravidez trouxe uma nova dimensão de felicidade para a família. Ana assumiu o papel de irmã mais velha com seriedade absoluta, falando com a barriga de Laura todas as noites, contando histórias para o bebê que estava crescendo ali dentro. Rodrigo se tornou ainda mais atencioso, cuidando de Laura com a dedicação de um marido apaixonado e a competência de um médico experiente. Quando Laura completou 5 meses de gravidez, eles descobriram que era um menino. Ana ficou extasiada. Eu sempre quis um irmãozinho, ela declarou. Vamos chamá-lo de quê? Eles passaram semanas discutindo nomes. Ana sempre com sugestões criativas que variavam de heróis de desenhos animados a nomes de planetas. Foi Rodrigo quem sugeriu o nome que acabou ficando. Que tal, Gabriel? Ele disse uma noite, enquanto sentiam o bebê chutar na barriga de Laura. Gabriel, Laura repetiu testando o som. Por quê? Significa força de Deus. E também, ele hesitou. Era o nome que Helena e eu havíamos escolhido, caso Ana fosse menino. Laura sentiu o coração se apertar, mas não de dor. Era uma sensação diferente. A certeza de que Helena aprovaria, de que ela estava presente naquele momento, abençoando a família que eles haviam construído. Gabriel, Ana repetiu, colocando a mãozinha na barriga de Laura. Oi, Gabriel, eu sou sua irmã Ana. Gabriel nasceu numa manhã de primavera, depois de um trabalho de parto longo, mas sem complicações. Rodrigo segurou a mão de Laura durante todo o processo.
sussurrando palavras de encorajamento. E quando o bebê finalmente chegou, eles choraram juntos de alívio e alegria. Ana conheceu o irmão no hospital, seus olhos brilhando de encantamento ao ver o bebezinho enrolado no cobertor azul. Ele é perfeito, ela sussurrou tocando delicadamente a mãozinha do irmão. Oi, Gabriel. Eu sou a Ana, eu vou cuidar de você. Gabriel se agarrou ao dedo da irmã. E Laura teve certeza de que estava presenciando o início de um vínculo que duraria a vida toda. Os meses que se seguiram foram uma mistura maravilhosa de caos e felicidade. Gabriel era um bebê tranquilo, mas mesmo assim, a casa se transformou com sua presença. Ana ajudava em tudo. Trazia fraldas, cantava para o irmão quando ele chorava, inventava histórias para fazê-lo dormir. Rodrigo se revelou um pai ainda mais presente na segunda vez, como se quisesse compensar tudo que havia perdido com Ana nos primeiros anos dela. Laura observava sua família de verdade, e às vezes tinha que beliscar a si mesma para ter certeza de que não estava sonhando. Rodrigo brincando no chão com Gabriel, enquanto Ana montava um quebra-cabeças ao lado deles. Manhãs preguiçosas de domingo com todos na cama grande. Gabriel mamando enquanto Ana contava sobre um sonho engraçado que havia tido. Noites silenciosas depois que as crianças dormiam. Ela e Rodrigo conversando sobre planos para o futuro, sobre reformas na casa, sobre viagens que fariam quando as crianças fossem maiores. Numa dessas noites, quando Gabriel tinha quase 1 ano e Ana estava com 8, Laura estava organizando fotos para um álbum quando encontrou uma que havia esquecido de ter tirado. Era do dia do casamento, mas não uma das poses formais. Era uma foto espontânea que um dos convidados havia tirado. Rodrigo, Laura e Ana abraçados, rindo de algo que Ana havia dito, completamente naturais, completamente felizes. Esta é minha favorita, Rodrigo disse, aparecendo atrás dela. A minha também. Laura se aconchegou contra ele. Parece que foi há tanto tempo. E parece que foi ontem. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando a fotografia que capturava perfeitamente o momento em que se tornaram uma família. Rodrigo, Laura disse finalmente. Obrigada. Por quê? Por me deixar fazer parte da vida de vocês. Por me dar uma segunda chance de ser feliz. Por Ana, por Gabriel, por tudo. Rodrigo se virou para beijá-la suavemente. Obrigado você, por salvar a mim e a Ana. Por nos mostrar como é uma família de verdade. Por dar sentido a tudo. Lá em cima, Gabriel começou a chorar baixinho, e logo ouviram os passos pequenos de Ana correndo para o quarto do irmão. Shhh, Gabriel. Eles escutaram Ana sussurrar. A mamãe e o papai estão aqui embaixo. Eu fico com você até eles chegarem. Laura e Rodrigo sorriram um para o outro. Nossa filha mais velha, Rodrigo disse com orgulho. Nossa família, Laura corrigiu. Eles subiram juntos para ajudar com Gabriel, encontrando Ana cantando baixinho para o irmão, que já havia parado de chorar e a observava com olhos curiosos. Vocês não precisavam subir, Ana disse. Eu estava cuidando dele. Nós sabemos. Laura beijou o topo da cabeça da menina. Você é a melhor irmã mais velha do mundo. E você é a melhor mãe do mundo. Ana respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do universo. Laura pegou Gabriel no colo. Rodrigo passou o braço ao redor de Ana. E eles ficaram ali, no quartinho iluminado pela luz suave do abajur. Uma família completa e perfeitamente imperfeita. Anos mais tarde, quando Ana já era adolescente e Gabriel uma criança falante e curiosa, Laura às vezes se pegava pensando em como havia chegado até ali. A jornada havia começado com uma mala nas mãos e um coração partido, numa casa fria onde uma menina triste se escondia no sofá. Agora, aquela mesma casa estava cheia de vida, de risadas, de amor em todas as suas formas mais belas. Ana cresceu se tornando uma jovem confiante e carinhosa, que falava da mãe biológica com amor e da mãe que a criou com gratidão. Gabriel cresceu sabendo que era profundamente amado
com uma irmã que o protegia e pais que o adoravam. Rodrigo se tornou o pai e marido que sempre teve potencial para ser, mas que precisou aprender que o amor não era um risco. Era a única coisa que realmente valia a pena. E Laura? Laura aprendeu que às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de empregos temporários, de corações partidos que encontram outros corações partidos, de crianças que precisam de amor e adultos que esqueceram como amar. Ela aprendeu que família não é apenas sobre sangue, é sobre escolha, sobre ficar, sobre construir algo belo juntos, mesmo quando o mundo insiste em quebrar as coisas. Mas talvez a lição mais importante que ela aprendeu foi que amor não é um recurso finito. Amar Ana não diminuía o amor que ela havia sentido por Miguel. Amar Rodrigo não traía a memória de seu primeiro amor. Amar Gabriel não tirava nada do que sentia pelos outros. O amor se multiplica, se expande, encontra sempre mais espaço no coração. E assim, numa casa que havia começado como um palácio de gelo e se transformado num lar cheio de calor, Laura encontrou tudo que nunca soube que estava procurando. Uma família que a escolheu tanto quanto ela os escolheu. Um amor que curava em vez de machucar. E a certeza de que, às vezes, os finais mais felizes são aqueles que começam quando achamos que tudo acabou. Anos depois, quando Laura estava ajudando Ana a se arrumar para a formatura do ensino médio, a jovem olhou para ela através do espelho. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, querida. Você se arrepende de ter vindo trabalhar aqui, de ter ficado, de ter desistido de outras coisas para cuidar de mim e do Gabriel? Laura parou de pentear os cabelos da filha e a olhou através do reflexo. Ana, você quer saber a verdade? A jovem assentiu. Naquele primeiro dia, quando toquei a campainha desta casa, eu estava com tanto medo. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de me apegar e ser mandada embora. Medo de não conseguir ajudar você. Laura sorriu, tocando o ombro da filha. Mas a única coisa da qual eu realmente tinha medo era de não encontrar o meu lugar no mundo. E sabe o que descobri? O quê? Que meu lugar no mundo não era um lugar físico. Era vocês. Era esta família que construímos juntos. Era ser sua mãe, mãe do Gabriel, esposa do seu pai. Era descobrir que lar não é onde você nasceu, é onde você é amada incondicionalmente. Ana se virou na cadeira e abraçou Laura forte. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, minha filha. Para sempre. E enquanto se abraçavam, Laura olhou pela janela do quarto e viu Rodrigo no jardim, empurrando Gabriel no balanço que haviam instalado anos antes. O riso do menino ecoava pelo ar, misturando-se com a voz paciente do pai, explicando alguma coisa sobre os pássaros que voavam acima deles. Uma família. Sua família. Construída não pelo acaso ou pela biologia, mas pela escolha consciente de amar, de ficar, de criar algo belo juntos. Laura sorriu, sabendo que havia encontrado exatamente onde sempre deveria estar. Nos braços de uma família que a escolhera tanto quanto ela os havia escolhido, onde uma menina que havia esquecido como sorrir, agora brilhava como o sol, e onde o amor havia provado mais uma vez que sempre encontra um caminho. Que história maravilhosa de transformação e cura, não é? Laura e Ana, com a ajuda de Rodrigo, descobriram que a verdadeira felicidade vem de se permitir amar novamente, mesmo após grandes perdas. Às vezes, as melhores coisas da vida são aquelas que não planejamos, e isso é o que torna tudo ainda mais belo. Se você amou essa história, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com aqueles que também acreditam na magia do recomeço.